tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, sou o Sanz Almeida, tudo bem? Estamos aqui em um novo episódio do podcast CIO Cast, programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, nós iremos falar sobre o tema Estratégias de Segurança em uma Jornada para a Nuvem. Conosco temos neste episódio o Johnny do Vale, Head de Suporte e Segurança da Wiser, e como nosso convidado especial neste episódio, nós temos o Rodrigo Almeida. O Rodrigo é arquiteto de soluções na Inov.TI, possui vivência de mais de 30 anos atuando na área de tecnologia da informação, nos mais diversos segmentos, serviços, indústria e também no varejo. Também possui atividades profissionais iniciadas na área de infraestrutura de TI, passando por gerenciamento de áreas de TI de algumas empresas e nos últimos 10 anos atuando na área de segurança cibernética. Rodrigo, obrigado aí pela sua participação neste episódio, meu amigo. Opa, pessoal, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade aí e vamos bater esse papo que vai ser bem interessante. Sem dúvida alguma. Johnny, bem-vindo ao CIO Cast. Pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês. Vamos lá, então, sem mais delongas, Rodrigo, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória profissional na área de tecnologia e também a trajetória aí da Inov.TI. Quem é o Rodrigo, quem é a Inov.TI? Conta um pouco aí para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, vamos lá. A minha jornada aí começou na área de integradora de redes, né? Eu brinco que a época romântica das redes, né? Que era bastante complexo ali, você subir uma rede de computadores e tal. Fiquei alguns anos aí nessa parte de integração de redes, então eram empresas que montavam desde a parte de cabeamento das redes até a parte lógica de subir servidores, estações, etc., né? E após essa fase eu brinco, né? Eu pulei o muro e passei para o lado do cliente e fiquei um bom tempo na área, em empresas, né? Áreas de suporte, etc. Em um dado momento eu assumi uma área de TI como um todo, né? E passei por 2, 3 empresas aí como gerente de TI, né? Após esse longo período aí, mais de 20 anos, eu voltei para o lado fornecedor, né? Então, eu voltei para o lado fornecedor e numa área nova até para mim, né? Que foi a área de segurança. Isso faz em torno aí de 10 anos aí que eu estou focado nessa área de segurança, né? E nesse início de ano, eu me juntei aí, voltando um pouco aí na área de segurança, eu trabalhei tanto em integradora, né, de segurança, como até dessa integradora acabou surgindo aí uma empresa uma startup, né, focada numa solução de segurança cibernética que eu acabei empreendendo por alguns 4, 5 anos aí nessa área, com uma solução bem específica de segurança cibernética. E nesse ano que começou, eu me juntei à equipe aí da Inov.TI, né? Como arquiteto de soluções, focado aí na área de segurança também, né? E estamos mexendo bastante aí nessa parte, né? A Inov.TI, não sei se vocês conhecem aí, mas ela já vem há mais de 10 anos aí, especialista em cloud, né? Em clouds, né? Ela tem a própria cloud privada dela e integra a estrutura dela com as clouds públicas aí, né? E muito forte também, tem uma especialidade muito grande na parte de DR, né? Para proteger todo esse mundo que está na nuvem ali de qualquer incidente, catástrofe, etc., né? Então, mais ou menos essa é a minha trajetória aí no mundo de TI. Excelente, Rodrigo.
Inclusive, mandar um abraço aí pro Márcio Galbi e também para a Karina lá da Inove TI, parceiro aí já de longa data da Wiser. Rodrigo, uma dessas especialidades aí do seu time aí é este apoio na jornada de migração para a nuvem, né? Com o DNF, né? Abreviação de Disaster Recovery. Conta um pouco aí para os nossos ouvintes como é que é o dia a dia de um especialista, quais são os desafios, quais são as dificuldades aí que aparecem, né, no apoio nessa jornada da nuvem aí. Conta um pouco aí para a gente, que o pessoal deve estar curioso sobre isso. Sim, sim, a jornada para a nuvem, né, não é somente ali, ao meu ver, né, não é somente ali você ir contratando serviços ali e implantando, né. Primeiro, eu acho que tem que ter aí o envolvimento de um bom parceiro, né, e que esse parceiro faça todo o entendimento no ambiente do cliente on-premises, tá? Isso, eu acho que você tem que gastar um bom tempo aí nesse entendimento, né? Entender o ambiente do cliente on-premises, características, eu acho que assim, até mais que características, tá? As peculiaridades, né? Eu acho que vocês me entendem quais essas peculiaridades, né? Todo o ambiente de TI tem aqueles ajustes, né? Que são feitos, né? Para que ele funcione perfeitamente. Então, essas peculiaridades, às vezes, quando chegam na nuvem ali, sem conhecimento, acabam que podem até adiar uma implantação, etc., para repensar e reprojetar como vai resolver aquela peculiaridade na nuvem. E um ponto importante também, quais as dores atuais do cliente on-premises, né? Porque na migração para a nuvem tem muita chance dessas dores serem amenizadas ou até eliminadas, né? Então, assim, eu acho que são 3 pontos bem importantes: entendimento do ambiente, conhecimento das peculiaridades e quais as dores atuais no ambiente on-premises, tá? Com todo essas informações em mãos, né? Nós especialistas, a gente vai pro, vamos dizer assim, né? Como se dizia lá atrás, vai para a mesa, né? De projeto e desenha o ambiente do cliente na nuvem. Ou melhor, a gente desenha o ambiente do cliente nas nuvens, né? Porque o grande lance hoje, assim, a gente consegue escolher a melhor ferramenta na nuvem que fornece aquilo nas melhores práticas, nas melhores condições. Então, assim, eu não preciso me ater a uma AWS, a uma Azure. Não, eu escolho aonde eu quero, eu monto o cenário multi-cloud, né? E dali eu extraio o melhor de cada fornecedor, né? E então, assim, tudo isso não essa montagem do projeto, né? Muita gente fica apegada aí somente à parte técnica, mas envolve também você pegar a melhor funcionalidade, a melhor ferramenta pelo menor valor também, né? Então, pelo formato de bilhetagem, etc. Tal. Então, assim, tem um estudo não só técnico, mas um estudo financeiro para que a gente preserve o budget do cliente, né? Então, eu costumo dizer assim, que a ciência da administração financeira, né, do budget da migração para a nuvem é muito mais complexa que a administração técnica, que a montagem técnica, que é o projeto, né? Então, montou o projeto com as melhores ferramentas das nuvens, com o melhor preço, etc. Tal. O próximo passo está com o ambiente desenhado, agora o próximo passo é imaginar uma catástrofe nesse ambiente e como eu ficar o menor tempo possível fora do ar, né? E como eu retornar a minha produção 100% o mais rápido possível, né? Que aí
que aí é a especialidade de DR, né? Então, assim, é você imaginar que o seu ambiente saiu 100% fora do ar e como é que você consegue voltar, aonde você consegue voltar. Então, aí tem essa é a especialidade de DR aí que ela vem após a montagem do ambiente na nuvem, né? Após o projeto do ambiente na nuvem, né? Perfeito, Rodrigo. Uma coisa importante que você falou, voltada na parte de conhecimento, né? E às vezes existe muita confusão quando a gente fala em conhecimento, até do próprio cliente. Às vezes o cliente ele quer comprar, mas às vezes ele não sabe o que comprar, né? E aí eu acho que é aí que entra o parceiro para apoiá-lo na montagem aí, dessa solução, né? Muitas vezes existe até, quando você fala aí de budget, e também fazendo ali conhecimento, uma parte voltada em cima disso. Por quê? Muitas vezes se faz o cálculo de maneira muito equivocada, né? Quando se coloca o budget de gasto por nuvem e se vai fazer o estudo de quanto se gastaria para ter uma solução on-premise, geralmente se fazem a conta em 24 meses, por exemplo, pagando essa mensalidade aqui de infraestrutura do serviço, e eu pago os servidores são meus. Só que esse cálculo está completamente equivocado, porque você não está colocando ali a mão de obra em cima disso, o serviço de data center, a parte de energia elétrica, redundância, taxa cobre. E eu acho que essa dificuldade aí, fazendo complemento ao que você disse, tanto na parte de conhecimento, como na parte de budget, faz sentido, e eu vejo isso como uma das principais dificuldades, principalmente quando você fala em empresas que não têm essa maturidade de cloud tão bem feito. Talvez empresas que têm isso mais consolidados, conhecimento mais consolidado, isso se torne um caminho natural e mais facilitado, digamos assim. Mas em clientes, geralmente, que não têm essa maturidade tão forte, isso pode se tornar, de fato, a dificuldade na migração para a nuvem, justamente por falta totalmente de conhecimento, né? Você também enxerga dessa forma, no dia a dia também tem problemas desse sentido aí, que eu pontuei, como que é na parte prática aí para você, Rodrigo, seu dia a dia? Sim, você está 100% correto, Sanzio. Assim, tem as empresas que elas já estão decididas, estão focadas e elas vão para a nuvem, elas chegam já com a decisão, né? Mas tem as empresas que elas estão ouvindo, né? O mundo migrando para a nuvem, essa é a grande verdade, né? E elas chegam exatamente com esse raciocínio, né? Elas pegam a mensalidade e às vezes não dá nem 24 meses, né? Só que assim, são coisas bastante distintas, né? Você é a sua infraestrutura como um serviço mensalizado ali, ter uma escalabilidade, uma infinidade de ferramentas disponíveis para você utilizar, né? O que no ambiente on-premises você não consegue, né? Fora a agilidade de você escalar um ambiente que hoje, aí, se você vê na parte de on-premises, você tem que começar a pensar, ser bonzinho aqui, você tem que começar a pensar em escalar, se você precisar escalar um ambiente on-premises, se você precisar um servidor, um equipamento, algo do gênero, você começar a pensar em uns 4, 5 meses antes, porque só de entrega, de importação, etc., vai demorar uns 30, 60, entendeu? Então, assim, há sim essa dificuldade aí nas empresas que elas estão começando a pensar e não estão acostumadas aí de ter as soluções as a service, né, como serviço. E incluir essa despesa, né, no fluxo de caixa dela, ela passa a ter essa despesa que ela antes ela tinha ali um CAPEX, né, de equipamentos, etc., que aqueles equipamentos tinham uma degradação, em alguns anos não atendiam mais. Ao invés dela aportar esse dinheiro, né, para equipamentos, ela passa a pagar como serviço. Então, as empresas que estão em dúvida ainda, realmente têm essa barreira, porque elas
elas ficam muito apegadas aí ao CAPEX, né? Só que elas entendem que o CAPEX vai ter uma depreciação, vai ter uma defasagem técnica e vai ter que ser substituído, vai ter que ser, a capacidade vai ter que ser aumentada, etc. Tá. Então, está 100% correto. Essa sua afirmação, em algumas empresas, tem essa, sabe, esse primeiro impacto aí do custo vezes meses que eu compro os meus equipamentos. Rodrigo, e diante disso, tudo que a gente falou, quais são os principais desafios aí do CIO, né, da alta gestão de tecnologia, nessa montagem de estratégia da jornada para a nuvem, na estratégia de segurança na nuvem? Quais são os principais desafios, falando exclusivamente do CIO, da alta gestão de tecnologia? Não estou falando nem dos desafios aí da empresa como um todo, mas o papel do CIO. Qual o papel do CIO na montagem dessa estratégia da jornada para a nuvem e de segurança para a nuvem? Assim, a gente volta num termo que a gente falou algumas vezes já aqui nesse cast, né? Assim, o CIO, independente da equipe que ele tenha, né? Ele precisa de um bom parceiro, tá? Independente da equipe que ele tenha, o parceiro, ele está focado. Então, assim, nós estamos falando de nuvem, ele está focado em nuvem e, logicamente, o parceiro que está focado em nuvem está focado, tem que estar focado em segurança também, porque você tem que migrar já com segurança, né? Então, o parceiro é um grande aliado do CIO. Se aliar à equipe interna do CIO e vai fazer o melhor possível, né? E eu volto a tocar na tecla do planejamento, né? Tem um tempo de planejamento. Migrar para a nuvem não é assim. Hoje eu falo, amanhã eu quero estar na nuvem. Não. Tem que ter um bom planejamento. Volto naquela questão de todos os entendimentos, peculiaridade, etc. Então, assim, esse planejamento ser de infraestrutura na nuvem e de segurança na nuvem. Tá? Então, desenhar, de repente, aí, de uma forma não tão especialista dentro de casa com a própria equipe, passar esse projeto interno para o parceiro, que com certeza vai melhorar, com certeza vai dar ideias, com certeza vai incluir aí o melhor de cada nuvem nesse projeto, né? E um ponto que eu acredito muito, Sandro, que é aquela questão assim, não ser a virada de chave, tá? E a migração para a nuvem, que a jornada para a nuvem, seja até num método bastante específico aí, no método Scrum, tá? Então você pega pequenos ambientes, ou um ambiente completo, lógico, ele tem que estar funcional, né? Você pega pequenos ambientes e vai migrando para a nuvem. Aí o CIO, ele vai escolher da forma como que ele quer fazer, se ele vai começar por um ambiente problemático on-premises, que ele vai levar para a nuvem para solucionar esse problema, se ele vai do menos crítico para o mais crítico, se ele vai do mais crítico para o menos crítico, aí vai escolher dele. Mas assim, eu acho que tem que ser ser feito de forma muito homeopática, porque assim, quando você migra, é uma situação nova, alguns ajustes sempre têm que ser feitos, isso é feito sempre assim na produção, na migração você faz para que não tenha nenhum ajuste a ser feito quando já estiver rodando, mas normalmente acontece algum ajuste. A própria equipe interna e se acostumando a esse ambiente nuvem, né? Então, assim, quanto mais homeopático for a jornada, né, a migração, eu acho que vai ser menos estresse para a equipe, vai ser menos problema em produção e vai ser muito mais produtivo e vai ser implementado de uma forma muito melhor, com as melhores práticas, com segurança e, enfim, eu acredito muito em não ter pressa no projeto. Pensar no todo, mas implantar por partes. Essa é a minha linha. Até porque tem todo um trabalho aí de documentação interna, né? De até adaptação do usuário final, que vai, na maioria das vezes, vai atingir ele também, né? Ele que vai
trabalhar ali com o que está sendo migrado, né? Sim, lembrou muito bem, Johnny. A documentação é muito importante no projeto, né, nesse momento. Assim, porque é um ambiente muito mais dinâmico, né? Então, a estrutura, a infraestrutura, a arquitetura pode mudar de uma forma muito rápida, né? Então, quanto mais documentações você tiver, ou seja, versões da arquitetura e da infraestrutura, melhor você vai administrar e gerenciar esse ambiente, né? Lembrou muito bem, não havia tocado nesse assunto, mas a documentação é muito importante, principalmente no momento de crise aí. A gente percebe que documentação é algo assim bem crítico e é independente, não tem pequeno, grande. Às vezes a gente se depara com umas situações que, né, e a documentação ali está faltando alguma informação, está passando alguma coisa despercebido, então aí é bem sensível mesmo. É muito importante, sim. No, é, a parte na parte de DR, tá? Como eu falei nos momentos de crise, né? A parte de DR, eu acho que assim, 50% de um disaster recovery, né? Depende de uma boa documentação, não só do ambiente, mas também aí documentação do passo a passo na DR, né? É um momento de estresse, então realmente você tem que ter aí o script para voltar ao seu ambiente o mais rápido possível, né? E aí eu acho que entra novamente o assunto de maturidade de quem está adquirindo a solução, né? Porque geralmente quando você pegar aí o projeto onde quem está comprando talvez não tenha essa maturidade, esse conhecimento com a nuvem, maior a chance de não existir essa documentação feita antes da migração. Quando não existe essa documentação antes da migração, a vida de todo mundo acaba ficando mais complicada, porque você simplesmente não tem informação. Então entra aí as brigas aí, as sagas dos times técnicos para tentar desvendar os mistérios, né? Então o projeto acaba indo com uma complexidade muito maior, e correndo o risco até de ser mal interpretado, né? O projeto da nuvem fez gerar problema, atrasou demais. Mas ele atrasou justamente porque quem está comprando, quem está querendo ir, não estava preparado para esta jornada, né? Então, eu acho que até para esta jornada, quem fornece soluções tem que estar preparado, obviamente, mas quem compra também tem que estar preparado. Vocês não acham? Na verdade, assim, né? E complementando, às vezes, quem está fazendo a migração ou está implementando o DR está ali entre o cliente, né, e o fornecedor. O fornecedor, o cara tem um servidor, sei lá, um banco de dados, alguma coisa, e a gente precisa estar ali no meio, entendendo o que é sensível, e às vezes essa informação nem o cliente tem, né? Então o fornecedor também tem que estar ali, a gente tem que estar com a documentação do que tem ali naquele ambiente, né? Exatamente. A gente está chegando a um ponto assim, não é só a documentação ser feita, ser versionada, né, de acordo com as mudanças, etc., mas que ela seja distribuída para a equipe também, tá? Então, seja a equipe interna, seja terceiros. Então, assim, isso tem que estar no conhecimento de todos, né? Então, assim, hoje tem muitos analistas, especialistas trabalhando 100% home office. Eles não estão dentro da empresa ali naquele bate-papo de corredor, de café, etc. Logicamente, esse bate-papo ele não dá detalhes, né, de um projeto, mas querendo ou não, você está ali ouvindo e está tendo informações de um certo projeto, né? O cara que ele está isolado, ele precisa de algo bem que ele leia e que ele bata o olho ali e ele entenda o que está acontecendo, né? Então, realmente, assim, é um ponto ali naquela parte de planejamento, de desenho de projeto, é um ponto muito importante. Por isso que eu disse há alguns minutos atrás aí, assim, o projeto ele tem que nascer já completo. Então, assim, uma empresa inteira migrando para a nuvem. O desenho vai sair completo de todas as aplicações, sistemas, enfim, tudo vai estar ali. E aí, após o desenho completo, a minha ideia
é que o melhor caminho é ir migrando por ambiente funcional, ou seja, ele funciona apartado de todo o ambiente, tudo bem, pode ter uma integração com o outro tal, mas ele vai para a nuvem e ele continua integrando com o premises até que aquele sistema que está integrado no que foi para a nuvem vai junto e eles se falam dentro da nuvem ali, né? Mas, com certeza, é muito importante. E, assim, até nesse projeto, né, que você faz por fases, né? É muito interessante. Você tem um projeto final, né? E você tem o projeto por fase, que esse desenho vá sendo feito a cada fase migrada. Para, se você tiver algum problema, se você tiver necessidades de ajuste, etc., tal, você olha para um desenho, para um descritivo, né? Daquele momento. Porque, assim, às vezes tem projetos, dependendo do ambiente do cliente, tem projeto que demora meses, aí até anos, né? Então, você tem a fase que você está e o momento que o projeto está para tomar uma decisão em cima daquele desenho, né? Então, a gente retornando um pouco aí para o desafio do CIO, eu acho que ele tendo um bom parceiro, um bom planejamento, desenho de projeto, como o Johnny bem levantou, uma documentação muito bem feita e detalhada, e fazer a implantação por fases, acredito que assim, né, é chance de 100% de sucesso e não vai, ele não vai ter aí como você falou, Sérgio, ele não vai ter aquele negócio, o projeto da nuvem atrasou, criou problema na produção, etc. Não, ele vai ter sucesso e vai fazer o projeto com bastante tranquilidade. E dentro desse papel aí, eu também entendo que um dos principais desafios aí do CIO, da alta gestão de tecnologia, é traduzir os objetivos aí da empresa para objetivos aí de tecnologia, né? Então, a área de tecnologia aí na alta gestão está envolvida no planejamento estratégico da empresa, o que a empresa precisa alcançar, quer alcançar, para que ele possa traduzir isso em objetivos de tecnologia, em projetos de tecnologia, porque não adianta a área de tecnologia, mesmo o CIO, levantar um ponto voltado para a parte de migração para a nuvem, ou de inovação, ou de transformação digital, se ele não tiver respaldado pela alta gestão da empresa ou do conselho, ele não vai conseguir andar só porque aquilo não vai casar com os objetivos da empresa. Então, eu acho que tem que partir aí primeiramente para os objetivos da empresa, traduz isso em objetivos de tecnologia para que possa sair aí os projetos. Existir aí essa tradução. Sem esse respaldo, eu acho que é praticamente difícil aí, de uma forma prática, principalmente empresas de médio e pequeno porte. Acho que a gente já vê isso aí no dia a dia, né? Concordo plenamente. A alta gestão tem que estar alinhada nesse projeto. E não só por conta do lado financeiro, mas também é uma jornada, sim, você vai virtualizar todo o seu ambiente, né? Então, tem seus desafios, tem assim, seus ajustes de migração, né? Então, assim, eu acho que ele tem que estar alinhado com a alta gestão aí, né? E assim, eu acho que do CIO depende, assim, também a definição de futuro desse projeto, né? Então, quanto a empresa pretende crescer, quanto isso vai refletir no ambiente tecnológico, né? E assim, eu acredito, tá, que em alguns ambientes aí, como você citou, pequenas e médias, o próprio CIO vai poder apontar algumas dores que ele vive, talvez não no detalhe, tá? Mas ele vai apontar a dor e depois vai descendo níveis aí, como gerentes, até chegar em analistas. Ele vai apontar algumas dores, vai apontar peculiaridades que o incomodam. Então, assim, acredito que ele é o start aí do levantamento de informações para depois você ir descendo na hierarquia da empresa e pegando mais detalhes. Mas, assim, como você falou, assim, ele é o que vai dar o tom. Acho que, assim, quando você comentou
dessa parte, me veio na cabeça muito o futuro desse ambiente na nuvem, né? Então, quanto vai crescer, quanto não vai, etc. Isso também é muito interessante ter essa informação, né? Às vezes, numa pequena empresa, você não consegue ter esse horizonte, né? Mas, assim, se tiver, é muito importante para o projeto inicial. Perfeito, né? E aí, fazendo jus aí a parte da estratégia, esses objetivos aí corporativos, vou citar um exemplo aqui, uma empresa da área de saúde vai criar um aplicativo para o consumidor. Obviamente, essa aplicação vai comunicar com o banco de dados. Quando a gente pensa em escalabilidade e disponibilidade, é muito difícil você conseguir fazer isso numa solução on-premise. É muito mais complexo você fazer isso numa solução on-premise. E fora quando você fala em Big Data, em Machine Learning, inteligência artificial, aí que você precisa trabalhar aí com uma manipulação aí, com uma grande massa de dados, isso fica muito difícil, né, Rodrigo? Então, eu acho que faz parte aí, totalmente aí, dessa estratégia tá alinhada aí com o negócio, né? Eu acho que eu nunca nem vi algum projeto desse que eu falei no on-premise, confesso que eu não vi, não sei se vocês já viram alguma coisa por aí. Acaba ficando difícil, né, Sanzio? Porque tem até questão de tempo, então, assim, fica bem difícil. Então, assim, você está no on-premises ali, você não consegue lançar a mão de algumas ferramentas, de algumas soluções, ou consegue, mas o tempo de implantação é muito longo. Assim, realmente, hoje fica difícil pensar o porquê não ir para a nuvem. Essa é a grande verdade, tá? Geralmente o que eu falo, Rodrigo, é que quem vai para a nuvem não volta mais, né? Eu não conheço sua empresa, eu fui para a nuvem, fui para soluções aí voltadas para alta escalabilidade, alta disponibilidade, e voltei para a solução on-premise. Acho que não me recordo aí. Acho que é um caminho sem volta. Quem vai não volta mais. Isso, e a gente comentou lá no início, né, Sanzio, que em relação a parte assim, as empresas que estão meio resistentes, né, que elas fazem aquele cálculo, né, multiplicam por 12, 24 meses, 36 e tal. Assim, essa barreira também, ela já vem baixando bastante, tá? O custo de estar na nuvem, né? Então, assim, tem várias opções, como eu falei, o multi-cloud permite você lançar a mão em relação à melhor ferramenta daquela nuvem ou ao melhor preço daquela ferramenta. Então, assim, você consegue compor um projeto que a multiplicação já, assim, não, né, que dá aquele número que mesmo a empresa resistente a falar, poxa, mas com tanto benefício eu vou deixar de migrar, entendeu? Eu vou por uma diferença ou um projeto empatado, enfim. Essa barreira já diminuiu bastante. E esse ponto até... Algumas empresas foram obrigadas a inovar. Algumas empresas foram obrigadas a inovar na pandemia, né? Você imagina, quem estava 100% on-premises, pôs a equipe inteira em casa, aconteceu o quê? Ela comprou servidores, ela comprou sistema do dia para a noite aí, para pôr todo mundo em casa e aguentar o boom aí de processamento, de memória, etc., do dia para a noite. Não comprou. Teve empresa que foi para a nuvem da forma como eu não recomendo, mas ela não tinha opção, ela estava on-premises e ela precisava atender uma pandemia como foi, né? Então, assim, hoje o custo baixou bastante, as nuvens privadas atendem muito bem a questão de custos, então, assim, elas têm características de bilhetagem, muitas vezes, né, tem características de bilhetagem distintas das nuvens públicas, o que dá um bom save aí na mensalidade aí nos serviços. Perfeito, né? Mais uma vez, a máxima que quem fez a inovação e transformação digital das empresas foi o CIO, né? Foi a pandemia. A pandemia forçou muitas empresas a se reinventar seu modelo de negócio, reinventar seu modelo de gestão, seu modelo de trabalho, e foi obrigado a trabalhar nesse sentido. E aí surgiram algumas preocupações, pessoal. Assim, a gente passou de ter um perímetro voltado na parte de segurança, independente de solução on-premise, e a gente passou a ter
vários perímetros de segurança, devido às pessoas trabalhando aí em home office, e atualmente muitas empresas ainda mantêm home office, ou algumas em modelo híbrido, né? Então, a questão de segurança passou a ser uma coisa muito mais capilarizada quando a gente fala de preocupações de pontos finais. Os endpoints pararam de estar ali debaixo do guarda-chuva da empresa, e os endpoints passam a estar espalhados aí em locais diferentes, cidades e até países, como a gente está vendo aí, né? Isso realmente foi uma questão bem disruptiva, inclusive para a área de segurança, né? Com toda certeza, tá? Assim, e aí, da forma como a gente falou, empresas foram forçadas, né, do dia para a noite estar na nuvem, e aí, sendo bem sincero, elas não tiveram a oportunidade de migrar com segurança, né? Elas tiveram que migrar, correr atrás se proteger, etc, tal. Mas, nesse ponto, né, de segurança, eu vejo, assim, como você falou, a superfície, né, de ataque, vamos dizer, ela aumentou drasticamente, né? Então, eu vejo como um grande aliado da parte de segurança o monitoramento, tá? Então, eu vejo o monitoramento como grande aliado aí para não só para você implantar a sua segurança, mas para você a cada dia ir melhorando a segurança. Então, assim, não é implantei e tal, pode desligar o monitoramento, que agora eu estou seguro, não tem, tô tranquilo aqui dentro de casa, tranquei, pus cadeado, portão, tal, acabou. Não. O monitoramento ele tem que ser um serviço frequente, perene aí. E eu digo sempre que assim, e não um monitoramento sem humanos olhando o que está acontecendo naquele monitoramento. Não adianta você monitorar, criar um portal bonito ali, mas não tem ninguém olhando ele. Então, assim, o grande aliado é o monitoramento atrelado a um SOC. Tá? Então, um SOC, um serviço aí de operação de segurança, né? Um centro de operações de segurança aí, olhando o que está acontecendo nos seus monitoramentos, então, desde de servidores, files, enfim, todo aquele parquinho tecnológico, né? Até também aos desktops, né? Que muitas vezes uma grande parcela aí dos ofensores em ataques cibernéticos é o desktop do usuário que está lá na casa dele, né? Então, assim, você monitorando todo esse parque, tendo um serviço de SOC, avaliando esses logs que estão sendo gerados, né, num portal aí, num CIEM, etc., você consegue ficar seguro no dia a dia e com essas informações ir melhorando a sua segurança, que isso é um trabalho orgânico aí. Você vai a vida inteira, você vai cuidar desse nenê aí, ele vai ser sempre nenê. Você vai sempre ter o que fazer, o que melhorar, etc. Tal. Então, assim, um monitoramento atrelado a um serviço de SOC é um aliado das empresas aí para se proteger realmente, né? Eu adicionaria ali também, Rodrigo, a camada 8, né, que você falou do desktops, e eu costumo dizer que a camada 8 é o usuário, né? Além de monitorar o usuário, deixar ele consciente, né, cada vez mais instruir, para ele até no dia a dia normal conseguir identificar ali alguma atividade suspeita, alguma coisa que possa comprometer o ambiente, né? Com toda certeza, né? Esse treinamento acho que um dos maiores desafios, né? Porque não só você sempre estar tocando no assunto segurança, né? Segurança, assim, na segurança social, né? Você está tocando no assunto e, assim, estar sempre tocando já é um desafio você criar uma cultura de segurança dentro da empresa, né? E quando você fala que colaboradores estão entrando e colaboradores estão saindo, aí você multiplica esse desafio por algumas vezes, né? Mas com certeza é muito importante, assim, a cada ataque, a cada ação maliciosa, que
envolve o usuário, né, a ponta ali, o desktop, né, que sai no mercado, ser divulgado para o usuário, né? Então, assim, esse é um desafio bastante grande das empresas que eu acredito que ainda esteja bem embrionário aí, né? As empresas que investem esse ponto, né? Porque, assim, a empresa bem aculturada na questão de segurança, né? Ela acaba dividindo, ela não joga só a responsabilidade aí num endpoint de qualidade, etc. Não, a cultura ali, o usuário, quando ele vê algo que ele ouviu, que ele leu numa divulgação da própria empresa, ele vai parar e vai acionar o suporte, vai acionar uma área aí de atendimento para ajudá-lo e ver se aquele arquivo, aquele anexo de e-mail que ele está querendo clicar, se é seguro ou não, né? Enfim, qualquer forma aí de maliciosa que pode aparecer no desktop dele. E complementando aí, Rodrigo, quando você fala aí de proteção e outras tecnologias que fazem proteção aí, digamos, de possíveis incidentes de fora para dentro, mas também temos com essa capilarização aí dos endpoints devido aos regimes de home office e híbrido, de dentro para fora, né? Talvez entrar com soluções aí mais voltadas no sentido de prevenção de perdas e TLP, também faz parte aí da estratégia quando a gente fala não só de segurança, mas também de privacidade de dados, né? O profissional, colaborador mais mal intencionado, que esteja com más intenções, ele fica muito mais confortável ele trabalhando de casa. Sim, sim, com certeza. Eu acho que assim, todas as sopas de letrinha, né, de DLP, de UAF, de IPS, IDS, etc. Tal, eu acho que todas essas sopas de letras, elas podem, quem pode identificar, logicamente, tem algumas empresas já com conhecimento, aí, com alguma experiência, né, que já implantam soluções como essa, né? Mas o monitoramento também pode ajudar nisso, né? Então, ele, em um nível bem detalhado, assim como, vamos usar o exemplo que você citou, né? No, num ajuste bem fino aí de CA, correlacionando com knowledge bases de ataques conhecidos, etc., ele pode não bloquear no primeiro momento, se o cliente não tiver aquela ferramenta de proteção, mas ele pode apontar e falar, olha o que está acontecendo com os seus dados, entendeu? Então, uma integradora de solução, aí vou voltar um pouquinho na minha jornada, uma integradora de solução que eu trabalhei, um dos carros-chefes era o firewall de banco de dados, né? Na verdade, tudo bem, o firewall de banco de dados passou a camada da aplicação ali, o hacker, ele pode chegar no banco, né, e pode ter dificuldades quando tem um firewall de banco de dados nessa camada, mas muitas vezes as empresas contratam o firewall de banco de dados para monitorar a equipe interna, para monitorar os DBAs e analistas aí de banco de dados, etc. Então, assim, muito importante também a segurança de dentro para fora, né? Então, às vezes o seu ofensor não está mais ao seu lado, né? Mas participa da sua mesma rede, né? O famoso fogo amigo, né? E, Rodrigo, dentro dessa mesma estratégia, na sua visão, tem tanta coisa a se preocupar. Como que uma empresa pode ter sucesso nesse processo de melhoria contínua após a jornada na nuvem, e aí falando também de segurança? Como uma empresa pode ter sucesso nesse processo de melhoria contínua, nessa visão perene, até como você citou aí? Então, aí eu vou voltar um pouco na parte da minha jornada, né? Bom tempo aí, esses 20 anos que eu passei no lado cliente, né? Hoje, no lado fornecedor, eu vejo que, assim, você ter somente um fornecedor, aquele cara que te fornece uma solução, fornece uma consultoria, fornece equipamento, hoje em dia já não é mais, ao meu ver, tá? Principalmente para quem está à frente de áreas de TI aí,
já não é o suficiente, tá? Hoje, o fornecedor, eu sei que a gente acaba falando mais uma vez no termo parceiro, mas hoje o fornecedor, ele tem que se sentir parte da equipe do cliente. Então, assim, ele não pode ficar na fatia do bolo dele ali, e você acessa um suporte, fala, olha, eu estou com tal problema, ele analisa ali se ele tiver algum controle interno na empresa ali, fala, olha, estou verificando aqui, e o problema não é com a nossa solução, não é com o nosso equipamento, você tem que ver internamente. Não. Hoje eu acho que o bom fornecedor é aquele que, independente do problema, lógico, que tem alguma dúvida em relação ao que ele fornece para o cliente, logicamente, mas assim, a pergunta que ele tem que fazer para o cliente, ele não tem que afirmar, olha, eu olhei aqui, está tudo correto na minha solução. Não, ele tem que falar, tem que perguntar e pedir mais informações, ou seja, um analista de suporte ali, o primeiro atendimento, tem que falar, me conta mais do seu problema para eu poder te ajudar. Independente se ali naquele momento parece que o problema não vem da sua solução. Então, assim, resumindo, eu acho que as empresas de hoje, principalmente que fornecem serviço, elas têm que dar a mão para o cliente e falar, olha, o seu problema é o meu também, me passa mais informações que a gente vai resolver junto isso. De repente ela pode descobrir que tem um outro fornecedor, um outro terceiro envolvido, que é ali que está o problema, pode ter um problema de desenvolvimento, enfim, pode ter milhares de problemas. Mas quando você se sente, eu vivi isso na minha vida, quando você se sente acolhido pelo seu fornecedor, aí você vê que realmente você tem um parceiro, não é aquele cara que ele fez a venda, tem o suporte padrão dele, não. Ele está aí do seu lado, seus momentos de crise, seus momentos de estresse que não são fáceis, para te ajudar e te dar a mão e levantar a informação. Então, assim, a pergunta, eu acredito em empresas de serviço que retornam para o cliente dessa forma. Me passa mais informações para eu entender realmente qual é o problema. Nem que eu tenha que apontar um outro fornecedor, a equipe interna, etc., para ajudar que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Então, assim, o problema não é seu, cliente, o problema é nosso, vamos dar as mãos e resolver isso o mais rápido possível. É muito bacana, Rodrigo, quando você fala assim, eu passei tempo trabalhando como cliente, né? Hoje eu sou fornecedor e trabalhei como cliente. É legal porque tanto o Sanzio quanto eu, a gente também fez isso e a gente tem a visão do outro lado. Então, assim, quando você está atendendo, como é que você gostaria de ser atendido? Eu acho que a gente começa, se a gente pensar assim, facilita muito, né? Você liga para um serviço de telefone, um serviço de internet, em como você gostaria de ser atendido? Será que você gostaria de ser atendido do jeito que você está atendendo? Né? Então, eu acho que facilita muito ficar do outro lado um tempo e se colocar na posição do cliente, isso aí já ajuda muito na hora de atender. Eu não sei vocês, mas aí toda a minha experiência profissional aí, até hoje eu carrego fornecedores de serviço, que eu sei que eles são parceiros, eles abraçam a causa, entendeu? Logicamente, dependendo da posição que você está em um momento pode utilizar os serviços deles, em outros momentos não, mas assim, indicação eu faço a todo momento. Quando você faz uma indicação, pelo menos no meu caso, você sabe que a pessoa que recebeu essa indicação, ela não vai se arrepender. Né? Para não se arrepender, tem que ter para mim, tem que ter essa característica. Tem que abraçar o cliente e resolver a solução definitivamente. Isso aí. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast SeriaCast. Excelente episódio, mais um excelente episódio, né? Nesta edição nós conversamos sobre o tema Estratégias de Segurança em Jornada para a Nuvem.
com a participação do Rodrigo Almeida, meu xará aí de sobrenome, arquiteto de soluções da Inova TI. Rodrigo, muito obrigado por ter participado aqui conosco do Serialcast, compartilhado aí o seu conhecimento. Acho que o episódio ficou muito interessante aí para os nossos ouvintes. Queria te agradecer aí tanto a sua participação quanto a participação aí da Inova TI do nosso Serialcast. Eu que tenho muito a agradecer, Sanzo e Johnny. Foi um papo muito interessante, assim, uma troca de ideias muito interessantes e vamos em frente. O caminho é a nuvem, não temos jeito. Isso aí. Johnny, obrigado pela participação. Primeira vez aqui no podcast. Você precisa vir mais vezes aí, Johnny. Legal, vou vir sim. Obrigado, Rodrigo, também, tá? Foi bacana a conversa. Até a próxima. Legal. O Stênio hoje ficou de folga, hein, Stênio? Também queria agradecer a você, nosso caro ouvinte, que nos escutou até aqui. Grande herói que escutou até o final do episódio. Segue nossos canais nas plataformas, compartilha conteúdo aí com os amigos. As redes sociais do Rodrigo vão ficar na capa do episódio, com o LinkedIn dele, para você seguir aí o Rodrigo, fazer a parte de network, como também a parte de consumir aí os conteúdos compartilhados. Um abraço a todos, até a próxima edição. O Serialcast é uma realização da Wiser Tecnologia. Um abraço.